Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fert Talk. Eu sou a doutora Cindy White. Eu sou a doutora Vicky White. Eu sou a doutora Camila Pôncio. E hoje temos a alegria de receber a superstar nutricionista, mãe de muitos, de cachorros, gatos, humanos, enfim, Fabi Salles. Muito obrigada pela presença. Estamos muito felizes por te receber aqui. Seja bem-vindo ao Fert Talk. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, porque é sempre muito bom a gente ver, a gente falar e principalmente encontrar com vocês e passar informação de qualidade. Então tá bom. Fabi, quem é Fabi Salles? Conta um pouquinho pra gente. Ai, Jesus, essa pergunta é muito... A gente tava A gente tava aqui nos bastidores, né, falando muita coisa da sua vida, mas eu acho que é legal o telespectador ouvir um pouquinho de você. Eu acho que quando a gente já tá há muito tempo, né, eu tenho 15 anos já de formada, quando você é muito tempo de uma profissão, você já se mistura, você não sabe quem é você e quem é profissional, porque não tem como você trabalhar com alguma coisa e não viver aquilo, e comigo não é diferente. O que muda, eu acho que é o começo da jornada, né? Muitas pessoas sonham desde pequeno, vai para vestibular pensando em fazer alguma coisa, e comigo não. A nutrição, ela sempre, eu acho que tinha um andar de cima, tinha planejado alguma coisa, porque antes de fazer nutrição, eu fiz jornalismo, eu fiz direito, até chegar de fato na nutrição. Então eu fiz um período de jornal, acabei trancando, fiz 4 períodos de direito, acabei trancando, né? Eu falo pouco, né? Dá pra ver direitinho, assim, a trajetória, né? E aí, quando eu fui fazer nutrição, eu decidi fazer nutrição porque eu tava bem perdida, nada aquecia o meu coração, e aí eu lembro exatamente que eu peguei um panfleto e falei, nutrição usa um jaleco branco, acho que isso deve ser legal. E assim, me matriculei na nutrição, e eu lembro que logo nas primeiras semanas a aula era de carboidrato, e a professora insistia em falar que banana era um carboidrato, que é como se fosse virar glicose, frutose. Eu olhava aquilo e falava, gente... Meu Deus, o que eu fui me meter? Sair de nutrição, sair do direito, sair do jornalismo, vim parar num negócio desse aqui, sabe? Não conseguia entender, e o tomate, licopeno, e eu pensava, nossa, aquilo é legal, isso aqui é bom pra pele. E aquilo foi aguçando, porque eu pensava, gente, isso é legal, é o que a gente faz dentro do dia a dia, afinal a gente come o tempo inteiro. Então, eu acabei me formando em nutrição lá em Alegre, então fiquei bem longe por um tempo, depois acabei voltando pra Vitória. E desde o primeiro dia que eu atendi, eu não tenho do que reclamar, minha agenda sempre foi super boa, porque lidar com pessoas, eu acho que independente da profissão que a gente tá, mas principalmente quando a gente trabalha com a saúde, tem que ser sobre a vida do outro, escutar o outro, né, falar um pouco mais, eu acho que entender quais são as dificuldades que ele vem, e assim fui entrando dentro da nutrição. E dentro dessa parte materno-infantil eu levei um pouquinho de tempo, levei uns 2, 3 anos depois de formada para de fato assumir essa carreira. Eu relutei um pouquinho em trabalhar com a fertilidade, eu comecei a trabalhar primeiro com as crianças, depois fui para gestantes e por fim fui trabalhar com a fertilidade, porque eu achava que as pessoas falavam sobre fertilidade, existia uma janela, sabe? O ginecologista botava a mulher para poder engravidar. E aí, se ela não engravidasse em um ano, ele voltava e ele indicava a clínica de fertilidade. E eu pensava assim, gente, mas isso não faz sentido. Quem cuida da fertilidade dessas mulheres? E eu não conseguia me encaixar dentro disso. Eu achava que não tinha nada de prevenção. Era uma janela entre a mulher tentar e ela não conseguir e ter que precisar de uma ajuda mais especializada para isso. E eu acho que eu demorei a conseguir me encaixar e entender que, na verdade, o elo entre essas duas pontes acaba sendo a nutrição. Que é, muitas vezes, essa mulher tá tentando engravidar, é o momento que ela pensa, poxa, será que eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Será que eu tenho que mudar o meu estilo de vida, né? Enfim, então, as coisas, elas foram acontecendo. E, claro, muito dessa história toda acaba sendo dentro da minha história pessoal mesmo, né? Eu sou mãe de 3 crianças, então... Eu acho que não tem como você estar dentro da área materno-infantil, assim, é difícil você não estar vivendo aquilo ali, porque pra gente poder ancorar as nossas gestantes, as mulheres que estão tentando engravidar, as nossas crianças, viver um pouco daquela história, estar imersa ali, ajuda a gente, de alguma forma, humanizar mais e ser um pouco mais acessível para elas, né? Então, dentro dessa jornada aí, tenho os meus 3 filhos, mas eu tive 2 abortamentos. Então, minha primeira gestação foi uma gestação anembrionada e minha última gestação eu perdi com 13 semanas. E eu falo que cada processo desses que eu vivi, tanto da gestação anembrionada, da gestação dos meninos, da gestação da Maia, me trouxe cada vez mais humanidade. Eu acho que isso foi construindo um discurso diferente, vai construindo nossos valores, né? É um processo, né? Como eu acredito que ter passado pela infertilidade também me ajuda hoje muito no atendimento das mulheres realmente inférteis, e isso acaba, você olha para o outro lado e você já passou, você já esteve naquele lugar. Eu acho que isso permite a gente, né? E o paciente olha pra gente e fala assim, nossa, você também? Né? Essa é a sensação, que
quando eu conto que eu já tive um aborto, elas olham pra mim do tipo, não, mas, tipo, tem tempo, né? E eu falo, não, tem 3 anos que eu tive um abortamento. Ou seja, eu já tava no auge da minha carreira dentro da fertilidade e eu também passei por esse processo. Então, quando eu conto como aconteceu, o que eu acho que pode ter influenciado negativamente pra ter levado esse abortamento, ela fala, nossa, Fabi, tipo, é humano, acontece com as pessoas, né? E muitas vezes eles acham que a gente é diferente, né? Quem trabalha com essa área é como se a gente tivesse todas as respostas, né? Então, trazer pra eles que o corpo humano, que o indivíduo é individual, aí tava mostrando pra eles que não, que pode acontecer, né? E aí você começou lá, né, com as crianças, aí foi pro materno e aí depois veio para as tentantes, né? E o quanto isso fecha quando a gente vai estudar a questão de epigenética, por exemplo, né? Você cuidando dela aqui, com certeza você está cuidando dessa criança lá também, né? E quantas vezes esse processo, quando elas né, veem que precisa, elas não, né? O casal, né? Veem que entram nesse processo de melhorar o estilo de vida, melhorar a alimentação, vem um resultado e depois vem essa gestação, o quanto a gente está melhorando, não só você está contribuindo com a saúde desse bebê que está vindo, dessa criança que está vindo, e o quanto vai ficar isso, né, para a vida inteira dessa criança, né? E quanto você fechou esse. Exatamente, a gente consegue pegar hoje dentro do meu atendimento, tanto que eu não trabalhava com a saúde da mulher. Eu tive que abrir essa janela, porque muitas mulheres chegavam pra mim já tentando engravidar. E eu falava, não, mas eu quero arrumar você um pouco mais. Eu queria ter cuidado melhor dessa endometriose, colocar essa mulher pra ciclar já, porque muitas vezes, quando a gente tá nessa posição que nós 4 temos, né, de atendimento, a paciente chega pra gente, às vezes assim, olha, aqui é a minha última vez. Se não der certo, eu não vou tentar mais. E é uma pressão pra gente de, tipo, é o sonho dela, né? Nós não estamos falando só de uma coisa assim, se você não engravidar, tudo bem. Não, é sobre o sonho de ser mãe, dos valores que ela tem, né? Que ela imagina que vai ter, principalmente pra aquele relacionamento. Então, trazer pra elas essa importância de chegarem antes. Você quer engravidar, sei lá, aos 30? Aos 28? Peraí, vamos começar a cuidar desse corpo já, porque a mudança do estilo de vida não é uma coisa rápida. Você não consegue de uma hora falar assim, olha, para de beber café, começa a treinar 3 vezes por semana, 10 horas tem que dormir, tá? Comer só orgânica agora, joga suas vasilhas tudo fora. Né? A mulher fala, gente, eu não dou conta dessa bomba, eu ainda tenho um bebê pra cuidar depois. Então, às vezes ela fala, é difícil demais pra mim, não faço nada. Então, quando ela vem antes, a gente tem um tempo, sabe? Olha, esse mês, vamos ver se a gente consegue aí trocando essas vasilhas, vamos começar a ler esses rótulos, vamos pegar 3 meses agora, vamos aprender a ler rótulo. Então, não tem pressão. Então, trabalhar sem pressão é bom pra gente, porque o paciente não fica biruto lá. E é bom pro paciente também, porque ele não surta achando que ele não vai dar conta e que muitas vezes ele é incapaz. Eu vou falar que essa é uma campanha que a gente vem trazendo de prevenção, de conscientizar realmente as mulheres, principalmente, que há essa queda da fertilidade. Porque é realmente isso, a gente não consegue separar o óvulo de quem é a mulher, porque a qualidade dessa célula, ela está diretamente ligada ao que ela come, ao nível de estresse, a como ela maneja esse estresse. E associado a tudo isso tem o aumento da idade que esse casal está chegando pra gente. Então eu acho que a nutrição ela é ainda mais bem-vinda, seja jovem, para preparar e realmente talvez considerar congelar óvulos, mas ela vai se tornar já ainda mais importante porque as pessoas têm adiado cada vez mais, né, essa decisão. E a gente vê no dia a dia o quanto ter pessoas como você trabalhando junto com a gente faz diferença. Inclusive, às vezes, é um momento de descoberta para as pacientes, porque elas começam a prestar atenção no próprio corpo. Então, às vezes, a gente descobre uma endometriose que ela nem sabia que existia. Aí, o fato dela mudar um pouco a alimentação, os hábitos de vida, ela fala, nossa, como a minha vida mudou, como tá melhor. Nem tomei uma medicação esse mês. Não é remédio. Assim, algo que eu trago todos os dias musculação é remédio, atividade física é remédio. Não tem uma fórmula mágica única. Na maioria das vezes você vai falar, né, como o licopeno do tomate vai ser importante, como a gente tem fontes de vitaminas, de tudo, né? Então, assim, a alimentação realmente ela é a base de tudo e vai ser cada dia mais importante. Porque as pessoas não vivemos mais, mas precisamos viver melhor, né? Exatamente, porque quanto mais inflamada a gente tiver, pior é pra Exato. tudo. Sim. E, na verdade, é uma questão que eu sempre trago pras mulheres, que é o que eu acabei trabalhando muito dentro da saúde da mulher hoje,
se você não quer ter um filho agora, então o que nós vamos querer? Espantar a menopausa. Porque Uhum, quanto mais longe for a nossa menopausa, melhor, mais saudável pra gente. A gente não quer menopausar aos 40, aos 45. Então, quanto mais a gente puder espaçar, melhor pro nosso cabelo, melhor pro nosso corpo, melhor pra nossa libido. Então, a gente tem um monte de ganho com isso daí. Então, não é só pensar na saúde da mulher como fertilidade, mas pensando em longevidade mesmo, em qualidade de vida, né? E, Fabi, essas pacientes que você recebe em consultório, tem algum erro mais comum que você vê? Ah, ela chega aqui, acha que tá arrasando e tá tudo virado do avesso. Como que é esse perfil de paciente que chega pra você? Hoje, como eu falo muito, né? Então, assim, as pessoas acabam passando. Hoje eu tenho pouco paciente que vem assim, tipo, apareci aqui do nada, vim porque te vi no Instagram. Hoje a maioria da minha agenda vem porque alguém indicou, né? Então, sempre tem uma história por trás. Mas eu acho que o grande atraso hoje, por exemplo, há uns dias atrás, eu atendi uma paciente que eles já estão há 1 ano tentando engravidar e ela é jovem, tem 30 anos. Mas ela não tinha um antimileriano colhido ainda. E aí, o discurso... Quem veio foi o marido. Veio pro marido, porque aí, finalmente, 1 ano depois de tentativas, colheram o espermograma do marido. E aí, veio com alteração. E era um espermograma ainda de clínica de laboratório convencional. Eu falei, ai, meu Deus, se o laboratório convencional tá assim... Imagina, olhando a fundo. Quando eu vi, né? E fiz todo o pedido pra ele, tudo. E aí, no meio da consulta dele, eu perguntei sobre ela. Porque pra entender quanto tempo eu tenho de um, eu preciso saber como o outro tá. Eu não consigo... Tecnicamente, essas consultas deveriam ser de casal, não deveriam ser só de um deles, né? Mas a gente ainda tem muita resistência desse caminhar. Mas enfim. E aí, no meio da consulta dele, parei um pouquinho, e eu perguntei pra ela, não, eu tô ótima. Meu médico tá me suplementando, tá tudo bem, eu tô toda rastreada, comigo não tem nada. Eu falei, é? Eu falei, o rastreio de endometriose veio ok? Quem fez a sua ressonância? Aí ela, nunca fiz. Aí eu falei, tô contagem de folículos antrais, quantos folículos? O que é folículos? Aí eu, ai meu Deus. Eu Já foi descer da cadeira. Eu tenho a impressão que eles acham que tá tudo bem, assim, é um ultrassom transvaginal e um preventivo. E tô menstruando, tudo bem. Já o sinal de fertilidade pras pessoas tô menstruando, tá joia, né? E aí eu falei, aí eu já engasgada, né? Isso é um antimileriano, quanto que tá? Aí ela... Não, todos os exames que eu fiz estão aqui. A senhora quer ver? Aí eu falei, quero. Aí a luz de fertilidade estão aí. Aí quando eu fui olhando, eu assim... Aí eu falei, o antimileriano é um exame pago particular. Será que não tá em outra guia? Ela, não, doutora, eu não paguei nenhum particular. Aí eu falei, olha... Então, vamos investigar. Você não fez. Eu falei, aí até falei com o marido. Eu falei, olha, dá uma respirada. Porque tem questões que a gente tem que trabalhar em você. Mas nesse momento, a gente também precisa checar ela. Então, eu encaminhei ela pra ela começar a fazer um rastreio e fechar. E a gente entender, de fato, o quanto esse casal tá. Mas olha, aos 30 anos, 1 ano tentando engravidar, e você não tinha colhido... Meio comendo bola, sabe assim. Exatamente, não tinha feito um antimileriano. Então, eu tenho pregado muito isso. O antimileriano tem que ser feito para todas as mulheres. Bateu 20 anos, 22 anos, tem que fazer um antimileriano. Não precisa ser anual, se não quiser. Mas a cada 2 anos... precisa ser feito. Muda muito a conduta, né? Muito. Você dá oportunidade para essa mulher decidir o que ela quer fazer, sabe? Até porque... nós mulheres temos ficado cada vez mais rigorosas nas escolhas, né? A gente tem toda a nossa independência. O jogo mudou para a mulher hoje, tanto no mercado financeiro quanto dentro das relações. A gente acaba trazendo uma postura de eu quero alguém que caminhe ao meu lado, né? Então, isso acaba mudando muito nos quesitos no cheque, né? Não imagino como é que tem que ser, né? Porque eu já tô fora de mercado há muito tempo, mas eu tenho minhas amigas. Então, a gente vê isso. Então, arrumar um parceiro não vai ficar cada vez mais fácil. Vai ficar cada vez mais difícil, porque não preenche o rigor que essa mulher tá buscando. Então, seus 25, ela descobre que ela já tem um antimileriano que para aquela idade está baixo, não que o antimileriano tá ok, porque às vezes elas fazem um antimileriano com 28, que tá 1,5, e não, tá joia, mas ela nem tem um namorado. Então, assim, a gente tem que pegar esse antimileriano e avaliar de acordo com a idade dela. Então, se a gente já viu que ali não tá legal, o direto é encaminhar para um congelamento de óvulos. Ela precisa fazer isso. Então, os ginecologistas precisam estar mais treinados, porque eu faço isso dentro das minhas condutas, mas não é o meu público-alvo, eu não atendo essas mulheres dessa idade. Então, quando elas chegam para mim, eu vou fazer esse rastreio, mas é tudo que foi perdido lá atrás, né? Então, eles precisam trabalhar mais, porque quando elas chegam para nós, elas já estão no jogo, já tem neném em mente chegar, e aí é difícil você trabalhar com a pressão, que a gente fala que não é tão bom, né? Fabi, assim, a gente tá, desde que a gente começou, a mulher. Toda hora a gente foca muito na paciente, porque a gente sabe que realmente tempo é óvulo e isso a gente não consegue mudar tanto.
mas cada vez mais temos novas ferramentas que estamos ajudando agora os homens a também participar ativamente desse processo. Então, queria que você compartilhasse com a gente, você tem acompanhado casos de homens que chegam já com exames de fragmentação do DNA muito alterados, o quanto você tem observado na prática que mudanças de estilo de vida e nutricionais têm impactado diretamente, não só no resultado do exame, mas também no resultado dos tratamentos. Graças a Deus, né? A gente tá começando a amenizar esse discurso. Uhum. Estamos trazendo pro homem e dando pra ele a mochila que é dele. Porque Uhum. acaba que a mulher fica com uma mala, coitada, que tem que botar uma nas costas e uma de rodinha pra puxar, de tanto peso, porque fica tudo pra ela poder fazer todo o processo, como se ela fosse gestar. Então, ela que vai parir Mateus, ela carrega tudo. E não Uhum. pode ser dessa maneira, né? O homem é 50% do processo. Uhum. Então, há muito tempo, realmente, as literaturas não mostravam isso. A gente tinha um indicativo lá grandão da mulher, um pouquinho do homem, um pouquinho dos dois juntos. E hoje não. Graças a Deus, as literaturas têm sido muito incisivas em dar pro homem o peso que é dele. Uhum. 50% desse neném é desse homem. E a gente tem visto muita fragmentação alterada. Vamos colocar aí, sei lá, cada 10 pacientes que a gente pega, 8 vem com uma fragmentação alta, uns 7 pelo menos, sabe? É muito mais fragmentações alteradas do que normal. fragmentações certeza. joias. Por quê? A fragmentação, ela nada mais é do que um check-up, um score desse homem de como é que tá a vida dele. Uhum. Tá bebendo, tá fumando, o que esse homem tá comendo, tá treinando, como é que tá o índice de gordura corporal desse homem, que horas ele dorme, que horas ele acorda, se tem estresse, não tem. Então, a fragmentação de DNA é sobre isso. O quanto esse espermatozoide está sofrendo de estresse em cima do estilo de vida desse homem. E a gente vê os homens cada vez mais estressados, tentando dar... Nós temos essa questão sim, mas os homens também. Eles têm tido uma carga muito grande. E também tem aquela coisa, né? Eles chegam, às vezes, no consultório, pegam os parâmetros de ponto de corte, às vezes, do laboratório. Percentil 5. Exatamente. Pra quem tá em casa, o que a gente tá falando é o seguinte... Os parâmetros de normalidade de um espermograma, que é o exame básico, a gente considera normal o que é dentro, por exemplo, se eu tenho 100 crianças numa fila, da mais baixinha para mais alta, eu considero normal da quinta criança para trás, é o percentil 5, ou seja, não é no percentil 50 ali na mediana. Então, muitas vezes a gente cria essa falsa impressão de que tá tudo dentro. bem. Tô dentro. Tá ótimo, né? Passei no teste, tirei 7. O normal Mas não não é ótimo, 7, né? não. O normal é 5. É mais, sim, é é mais, bem baixo. Bem mais. É. E é engraçado que o homem é perfeccionista, né? Ele quer estar sempre ótimo. Mas o parâmetro do espermograma, qualquer coisa tá valendo. Então, não, tem que mostrar pra ele que ali é a carga genética, o legado dele. São os filhos, netos e bisnetos que estão presentes ali dentro. Então, a gente não pode deixar qualquer coisa. A gente quer o melhor possível. E eu acho que a doutora Camila e a doutora Cindy também podem concordar que quando esse homem entra de cabeça no tratamento, como a jornada da fertilidade do beta tende a ser mais tranquilo, porque não é uma jornada Eles fácil. caminham juntos. Juntos. Eles dividem uma jornada. Não pode ser uma jornada solitária. Porque a maioria das mulheres já não divide isso pro mundo. ninguém. Ela já vive isso sozinha. E tem que levar o peso dela e o peso desse marido junto, porque se der errado a culpa é dela, como se só ela quisesse o filho, isso é muito ruim. Então, cabe a nós, profissionais, dentro do nosso discurso ali, trazer pra esse homem, mesmo que a consulta seja dela, que ele esteja ali do lado. O papel dele tá ali, ele tem que dar suporte, nem que seja emocional. Mas nós queremos ele lá, não pode ser só financeiro, ele tem que estar lá junto. E você já tem pegado a volta, então, desses pacientes, assim, aqueles que chegam com exames, assim, bem alterados, Muito. mudando estilo de vida? Muitas vezes no espermograma, quando a gente vai olhar uma morfologia, a gente não vê essa melhora tão rápida, mas quando a gente vai pra fragmentação, com 4 meses, eu já vejo uma melhora, assim, surpreendente. E aí, se tinha uma varicocele, mais alguma coisa associada, nossa, aí é espetacular o resultado. Então, não tem como a gente tirar a mudança de estilo de vida. E tem que ser pros dois. Eu sempre falo, uma criança vai nascer nesse seio familiar. Essa família tá pronta para poder receber esse neném? Porque se o neném ainda não veio, talvez tenhamos coisas que a gente ainda precisa passar esse pente fino. Então, melhorar a rotina dos dois é crucial. Então, para quem está em casa, o exame de fragmentação do DNA espermático, ele é feito no homem, em que se é solicitado uma abstinência sexual de poucos dias, cada laboratório tem a sua orientação, em que este homem vai até a clínica, faz uma
masturbação, ejacula num concentrado e esse concentrado será analisado pelos embriologistas. A partir daí, em 5 dias úteis, a gente tem esse relatório para você levar até o seu médico, levar até a sua nutricionista e receber as devidas orientações para melhorar a sua fragmentação. Então, é olhado lá dentro do espermatozoide, como é que tá a fragmentação desse DNA, e como o Fabi falou, se ele tá sob estresse, se tem um estresse oxidativo muito grande, essa fragmentação vai vir elevada, o que vai impactar muito na qualidade do embrião formado, e aí na chance aumenta a chance de abortos, né? E aí, para além disso, para além da fertilidade, também é um espelho ali, uma oportunidade desse homem ver que a saúde dele não tá boa. Então, sobre esse estresse, o risco de ter um câncer lá na frente é maior. Então, é uma oportunidade que ele tá vendo ali, de um exame que tá mostrando para ele que ele precisa mudar, né? E aí, quando ele aceita esse convite, né? E aí, com o número em mãos, fica mais fácil dele entender, e ele aceita esse convite de mudança, o resultado vem, a Fabi, né, todo mundo que a gente encaminha vem melhor e a gente fica muito feliz com isso. Eu acho que o mais legal é ver que ele chega assim sempre, doutora, é verdade, olha só, eu mudei. O rosto deles muda tudo. E eles ficam assim, eu não acreditava que fosse mudar em tão pouco tempo. Olha como é que mudou. Eu falei, tá vendo? E aí isso ajuda a conscientizar, eu acho que você tá impactando muito na saúde desse casal para sempre, não é ali só, né? E na criança, porque aí depois, como pais, eles vão ter uma outra consciência da importância da educação alimentar na saúde, né? E aí você tá impactando na saúde como um todo. E a gente sempre espera, né, que não seja aqueles 3 meses que ele fez para poder repetir e jogou no lixo, né? Que ele continue isso, né? E mas isso é interessante que dentro desse período o homem tem tanta melhora, sabe? Não acorda cansado, a memória funciona melhor, a libido funciona melhor, sabe? Ele começa a trazer tantos relatos, tipo, ganhou massa magra, perdeu gordura. Dificilmente um paciente que determina mudar o estilo de vida dele volta 3 meses depois e a cara não tá diferente. Até a voz ele fala de uma maneira diferente, é muito engraçado. Então, dificilmente esse homem joga tudo pela janela. Qual é o homem que vai jogar tudo pela janela? Aquele que, de fato, não sabe se tá pronto mesmo pra poder engravidar, sabe? Se é isso que ele quer, então ele vai fazer pra cumprir tabela. E a gente vê isso na cara do casal, nem precisa ser na cara dele. A energia que o casal chega é uma energia murcha. Quando o casal chega junto, trilhando essa jornada e vivendo esse capítulo que eles estão vivendo juntos, é um casal que tá pra cima, e que tem fé, e que estão confiando, e vão aceitar que o que vier é o melhor pra eles, mas buscando o melhor. Não falando, vou fazer o que Deus quiser e fica aqui sentado esperando, porque não dá, né? Nós somos no plano da Terra, então a gente tem que fazer o nosso movimento também. Então é super legal a gente ver esse amadurecimento deles, assim. Com certeza, e essa jornada, né, junto fica mais leve. Agora falando um pouco, voltando agora de novo, né, para a mulher, o que a gente tem pegado muito pacientes falando de desconfortos gastrointestinais, e aí a gente vê falhas de implantação e vê que tem uma desbiose lá intestinal, aí você vai ver que tem uma desbiose também da cavidade endometrial ali, e às vezes vaginal, e aí entender que a gente é um todo, e que a gente não vai conseguir recuperar aquela flora endometrial para uma transferência ou para uma gravidez, se ela também não cuidar do intestino. Eu queria que você falasse um pouco mais desse eixo intestino, com a flora endometrial, com possibilidade de endometrites, enfim. Gente, isso é tão fantástico, né? É um mundo que tá ali dentro. Eu sou do tempo em que eu passava probiótico e os ginecologistas suspendiam, tá? Das grávidas, porque achava que fazia mal. Ai, meu Deus do céu, gente, como que eu tô velha quando eu penso nisso. E hoje não. Hoje a gente vê que é um mundo que se instala ali. Inclusive, a coisa que a gente menos usa é probiótico quando a gente vê um quadro de desbiose. Por quê? Primeiro eu preciso pegar essa barreira, essa mucosa que tá quebrada e consertar ela. Só depois eu vou botar probiótico pra fazer festa lá dentro. Então, primeiro é a base. O que é que tá acontecendo? Porque uma mulher que chega com síndrome dos ovários policísticos, que tá com endometriose, que tem uma endometrite,
Não tem conversa. É uma desbiose pélvica que tem ali dentro. Uhum. Principalmente, muitas vezes, a gente pensa... A endometriose é mais fácil de ver aquela desbiose. Na SOP, a gente acaba não pensando muito. Mas que estresse oxidativo vive aquele ovário que tá lotado de óvulos lá dentro de péssima qualidade. Aquele ovário também tá sofrendo. Então, gera-se esse monte de radical livre, uma desbiose, muda aquele tecido dali. Então, pegar essa mulher e tirar... Por isso que eu falo, esses meses antes, e quanto pior essa mulher tiver, mais a gente precisa de tempo, pra gente dar tempo de fazer tudo, porque o tempo é sagrado, mas a gente tem que organizar ela, é entender como que nós vamos modular isso. E muitas vezes o sintoma da desbiose dela é muito local. Às vezes ela tem direto uma vaginose, tem uma candidíase, então é fácil de você ver. Mas às vezes a desbiose dela tá lá no... Almocei e deu 5 da tarde, eu ainda tô arrotando a comida, tô sentindo queimar, tá voltando, a litose muito forte, tem uma pele muito acneica. Então, às vezes, ela tem sintomas que ela nem sabe que ela tinha. E aí a gente vai além disso, porque muitas vezes hoje, como se fala menos disso, as mulheres, de maneira geral, hoje eu trabalho muito com um exame que chama coprológico funcional. Toda vez que a mulher chega com muitas queixas gástricas, eu peço coprológico para entender como é que tá essa parte intestinal dela. Porque no coprológico a gente vê desbiose superior, média e inferior. Então a gente vai trabalhar com tudo. E quando Como é vem esse exame, Fabi? colhido fezes durante 3 dias da paciente, e aí tem alguns laboratórios no Brasil, eu mando só para laboratórios especializados. Eu gosto muito de trabalhar com o Hélio Koppelman, que fica no Rio, ele só tem lá a sede lá, mas tem o Lemos, por exemplo, em São Paulo, que aí tem Juiz de Fora, tem outros locais que dá para você pegar as fezes e mandar. O do Hélio é um exame um pouco mais simples do que o do Lemos, né? E financeiramente também existe um custo aí. Então, se a paciente tem mais sintomas gástricos, o do Hélio dá super conta e normalmente as pacientes não reclamam, cabe dentro do orçamento. E aí, quando vem, a gente vai ter noção se está faltando enzima digestiva, se está faltando ácido clorídrico, se tem verminose, se tem fungo. E aí eu consigo direcionar, eu tiro com a mão, porque tá me dando ali, ó, o cocô diz que tá faltando isso aqui, ó, que tá sobrando isso aqui. Então, eu vou lá e só reponho. É muito mais rápido o tratamento que quando a gente trabalha no escuro, e às vezes acaba acontecendo também, de acordo com o que a paciente trouxer de feedback. Mas eu não consigo ir direto para a pelve. Às vezes eu preciso trabalhar com esses andares superiores, para daí chegar na pelve e entender o que está acontecendo. Muitas vezes a paciente chega com uma constipação crônica lá, e aí a gente só pensa em intestino grosso. Mas não, o problema dela é lá no estômago, sei lá, não tem pepsina. Aí ela come carne e a proteína fica toda parada. Então, o problema é muito mais simples do que ela pensa, e fica ali. Muitas já tiraram vesícula, e o problema é sais biliares, e ela não faz a reposição que deveria ser diária. Então, tem muitas coisas que estão relacionadas com essa parte alimentar e que vão terminar lá. Então, nosso primeiro momento é limpar vírus, fungo, bactéria, que eu tiver, equilibrar esse trato gastrointestinal, e aí eu vou para a pelve. E dentro da pelve a gente vai usar esses suplementos para trabalhar todo o epitélio, reparar essa mucosa, e aí depois a gente vai pensar em probiótico. A última coisa que nós vamos fazer é probiótico. E a gente vê as pacientes cada vez com mais cibo, com mais imo. Nossa, e como é que nós vamos colocar essa mulher para fazer uma implantação? A chance é muito grande, porque olha só, eu estou pegando um corpo estranho e eu estou colocando dentro de você. Então, se esse sistema imunológico não tá legal, ele vai rejeitar, a gente aumenta essa chance de rejeição. Então, não termina quando a gente colhe e faz esse embrião. Vai terminar quando a gente tem um positivo, se o neném nasceu. Então, é uma jornada que a gente tem aí para poder deixar esse bebê no braço da mulher, né? Com certeza. E aí também a relação muito grande, né, da desbiose também com o sistema imunológico, as questões imunológicas da gestação. Exatamente. Porque às vezes a gente pede os exames imunológicos, né, no caso de falha, enfim, e a gente vê que às vezes tratando o intestino, tratando a desbiose, quando você repete o exame imunológico, já normalizou. Né? Muito. E não é fácil, porque aí se a mulher quer tratar essa parte, ela tem que... Não dá. Esquecer pacotinho, comida de verdade, ir pra feira, cozinhar mais as comidas dela, ou procurar locais que tem uma alimentação mais viva, nada de iFood, sabe? Realmente, viver aquele processo de nutrir o corpo dela, como se a gente fosse fazer uma introdução alimentar pra ela do zero. Zerar tudo, nós vamos esquecer tudo que você fez, esquecer os pacotinhos e botar nutriente pro corpo. Não adianta a gente botar a semente se a gente não tratar a terra. Então, é por aí que a gente vai. Tratar a base para que consegue semear. E aí vem uma questão que muitas vezes a gente não pensa. Essa mulher tá cheia de vaginose, cheia de candidíase, e aí nós estamos tratando a desbiose dela. E a desbiose desse homem? O quanto se fala da desbiose
do homem, Uhum. porque eles Não trocam se fluidos. fala, é. Não se fala, mas Uhum. a literatura hoje já vem trazendo sobre a desbiose do homem também, desse canal uretral dele. Então é importantíssimo, se a gente tá tratando essa mulher, entender o que tá acontecendo nesse relacionamento. Porque, não, vamos parar de namorar, de ejacular dentro, já que vai pra FIV mesmo, vamos usar camisinha? Mas a camisinha, o látex e um monte de petróleo que tem lá, será que é interessante pra essa cavidade pélvica que já tá toda machucada? Então, precisamos mudar os dois. Então, quando eu faço uma limpeza, não se eu vou tratar diretamente pequenos detalhes, mas se eu for tratar uma limpeza nessa mulher, eu preciso fazer a limpeza nesse homem também. Não tem como tratar um e esquecer o outro, sabe? Hoje mesmo, eu tô com uma paciente de pós-parto e ela me mandou mensagem e falou assim, Fabi, toda vez que eu namoro, a Cândida tá aparecendo, não, o que eu tô fazendo de errado, porque não tá dando certo o que a gente tá fazendo. Aí eu perguntei assim, seu marido... Quando você tá tratando seu marido. Aí ela, ele nada. Eu falei, uai, é por isso que a Cândida volta, né? Porque eles namoram e contaminam ela de novo. Namoram e contaminam ela de novo. Então, fica essa confusão. Então, não adianta só olhar pra mulher como se fosse a indivíduo. Sim. É o casal. Em todo tempo, é o casal. Por isso que a gente tem batido tanto nessa tecla de que ambos precisam chegar pra nós. Não tem como excluir ninguém do processo. Tem que estar junto. Com certeza, os casais, eles precisam fazer parte, sim. Não, eu acho que é a melhor maneira, né? A gente quer chegar no resultado o quanto antes e esse é o melhor caminho. E agora tem um outro tema que eu queria trazer para hoje, que é o seguinte. Temos recebido cada vez mais pacientes querendo gestar aos 40 mais. Então, assim, o Conselho Federal de Medicina, ele permite que mulheres de até 50 anos engravidem por técnicas de reprodução assistida, mesmo sem nenhum outro tipo de autorização, de processo, isso já está entendido na lei. Só que antes, essas pacientes representavam uma parcela pequena. E agora, cada vez mais, elas estão vindo. Eu lembro quando o Dr. Júlio, meu pai, alguns anos atrás, chegava alguém de 41 para fazer um tratamento, e eu lembro da angústia dele de pensar se faria aquele tratamento, se seria ético da parte dele receber essa paciente, não sei se você lembra, Camila. E agora, não, isso é a nossa rotina, é a nossa rotina, então, você tem visto isso no consultório, como a gente pode preparar, cuidar dessa mulher para ela estar pronta para gestar nos 40 mais? Eu acho que os 40 mais, ele traz uma angústia, claro, porque a gente nunca vai poder correr da idade biológica, ela tá lá, e isso a gente não consegue mudar, mas a gente consegue mudar a idade desse corpo, de como é que ele vai conviver, esse ambiente que tá ali. Eu acho que a vantagem de trabalhar com a mulher 40 mais, porque não só tem coisa ruim, tem coisa boa também. Essa mulher, se ela quer ter um neném, ela está decidida a fazer tudo o que ela puder pra ter esse neném. Ela tem uma maturidade que as mulheres de 30 não têm. Não pode? Não pode. Não tem negociação. Ela leva isso com uma leveza, eu acho, muito diferente, né? Ela traz isso como uma responsabilidade, faz parte do pacote. Nós vamos. Mas, em compensação, é um corpo que já viveu 40 anos, 45 anos. E muitas vezes, ao longo desse tempo, esse corpo passou 20 anos sem nenhum cuidado, não foi para uma academia, não comeu uma comida de verdade, nunca viu uma suplementação. Quando a gente fala do ômega 3, ai, não quero estar isso não, sabe? Então, assim, muitas vezes essa paciente não passou por nenhum processo de conscientização até chegar o momento que ela se viu, preciso mudar isso daí, né? Então, hoje boa parte da minha agenda já são mulheres após 35, eu ouso falar que eu acho que 60% da minha agenda já é 35 mais, mas uma boa quantidade é 40 mais mesmo. Eu acho que isso tá crescendo muito porque, como eu falei um momento atrás, eu acho que as mulheres têm demorado para encontrar um parceiro porque elas estão se encontrando na vida. Então, muitas vezes ela vai quebrar, sabe? Vai soltando as cascas dela. Então, ela faz o que ela precisa de formação, cria a independência dela, encontra um parceiro que vai dividir esse momento com ela. Mas é o momento que ela se sente pronta, porque muitas tiveram uma experiência de vida em que ela falava, não, ser mãe não é o que eu quero pra mim, eu não quero repetir o que minha mãe viveu, e enfim, ela mesma se podou, ela falou tanto na vida dela que ela não queria ter um filho, que de repente a gente vem com essa questão do eu quero ter um filho, do nada, perdi virou tempo. A chave. Virou a chave, e aí quando ela fala quero ter esse filho, ela realmente, ela quer ter esse filho, ela não quer esperar pra poder ter esse filho. Né? E aí E embora a gente tenha muita pressa com essa mulher, não é tão rápido. Infelizmente, essa mulher, ela vai passar por um processo. A gente tem que arrumar ela de uma maneira mais rápida, a gente tem pouco tempo, e a gente sabe que dificilmente com uma coleta nós vamos conseguir chegar onde ela precisa. Então, é um caminho que a gente sabe quando começa, mas a gente não consegue dizer pra ela quando, de fato, isso vai terminar. E falando dessas pacientes que vão para a FIV, né?
O que falar para uma paciente que está fazendo essa parte inicial em relação à parte nutricional? Quanto tempo de preparo? Porque tem aquela coisa, a idade gritando de um lado e assim, o corpo também pedindo socorro, tipo, me ajuda. O que você geralmente sugere nesses casos? Os 3 meses é o que a literatura mais traz, mas Uhum. de verdade, é muito difícil a gente conseguir ter tempo de trabalhar essa mulher em 3 meses, porque senão fica muito suplemento para ela tomar, ela fica sobrecarregada, porque imagina, se eu tenho que limpar e nutrir ao mesmo tempo, são 2 processos. E muitas ela tem que perder peso ainda, então tem que limpar, nutrir e perder peso. Então, assim, é uma doideira, né? O que a gente tem milagre, que, Fabi, faz o faz um negócio aí, ó, milagre. varinha de cordão, né? Então, assim, é uma dificuldade. Então, se eu fosse falar, sinceramente, eu falaria 6 meses. Com 6 meses, a gente tem tempo, sabe? Assim, pra tirar 2 ou 3 meses, falar, olha, vamos limpar, vamos ver se tem desbiose, vamos olhar como é que seu estômago tá funcionando, o que eu tenho pra poder mexer em toda essa parte de reconstrução e construção. E depois, aí sim a gente vai pensar na parte de nutrição e trabalhar o lado de lá. Claro que quando a gente tá limpando, isso nada vai impedir da gente colocar alguns suplementos pra melhorar a reserva ovariana dela. Mas não entra como foco. Fica uma coisinha ou outra lá só porque o tempo tá passando. Mas o nosso maior foco mesmo teria que ser nessa segunda fase. Então, se eu pudesse, eu separaria em 2, sabe? Limpar e depois nutrir. Eu acho que esse seria o mundo ideal. O que a gente tem buscado muito na prática é acabar estimulando a ovulação, a gente acaba preservando o embrião, sabe que ele é euploide, e aí, quando permite, né? Quando o tempo não permite, aguardar os 6 meses. Aí depois a gente espera. Aí a gente fala, pera. Agora a gente precisa, assim, dedicar, Organizar a casa. né? Organizar a casa para poder transferir. Porque aí, realmente, na transferência, a gente sente muita diferença, né? Tanto para os riscos obstétricos depois. O ideal seria o que a Fabi acabou de Ah, falar, né? De todo mundo, a gente ter 6 meses antes para pensar em estimular e muitas vezes a gente não tem tanto tempo e a gente manda e pede socorro, Fabi, vai, né? Vamos preparar o mais rápido possível, porque eu não posso também retardar muito o estímulo ovariano e a coleta desses óvulos, porque de um lado a gente está arrumando a casa, mas de outro lado o tempo biológico tá ali, pesa, o tempo é cruel pro óvulo, né? E aí a gente geralmente conseguimos obter embriões euploides. Aí a gente fala, não, agora nós temos calma, agora a gente vai organizar tudo para depois pensar numa transferência embrionária, né? E às vezes elas ficam muito frustradas com isso, né? Porque elas estão ali, né? Planejando o signo do neném. E aí, até a gente conseguir ter uma conversa dela compreender a importância disso e do quanto isso vai impactar no resultado e na saúde do bebê dela depois, no quanto a epigenética vai estar ali, né, influenciando pro resto da vida dessa criança, é um trabalho ali que a gente precisa fazer, um tempo que a gente precisa explicar isso para ela, mas eu acho que a partir do momento que ela entende isso, né, a adesão a isso fica muito, muito maior, né? Porque muitas vezes ela acha que é só implantar e tô grávida e tá tudo bem. E muitas acontece isso, tá? Faz esse preparo, aí engravida, some, aí depois lá na frente dá um risco de pré-eclâmpsia, aí ela volta. Sem entender que, na verdade, é uma construção. É um caminho que a gente vai fazer até esse bebê estar no colo. Então, quando a gente fala desse processo do implantei, a gente tem que lembrar, pra gente efetivar, a gente tem duas coisas que vão acontecer simultaneamente, que é a implantação e a placentação. Então, quando a gente quer que faça uma boa invasão trofobástica, eu preciso que esse sistema imunológico esteja muito alinhado. Porque se isso não acontecer de maneira correta, o que vai aumentar? A chance de pré-eclâmpsia, de restrição de crescimento, diabetes gestacional. É por isso que quando a gente fala que FIV é uma gestação alto risco, é justamente porque se esse tecido não tá muito bem trabalhado, a gente vai aumentar de fato mesmo esse risco, vai aumentar a minha chance de ter um parto prematuro. Então, não é só sobre engravidar, é sobre o neném estar no colo, fim da gestação. É aí que a gente trabalhou o nosso trabalho de fato, né? Concordo. Fabi, conta um pouquinho da sua comunidade Vem Bebê, desse projeto que a Camila comentou nos bastidores. Então, o Vem Bebê é um projeto super especial para mim. Na verdade, hoje ele virou já um projeto social. Então, é um grupo do Telegram, onde as pessoas entram e lá dentro eu vou postando dica, li um artigo que tá legal, eu jogo lá dentro, achei um produto que tá legal, eu coloco lá. É uma maneira que eu tenho de estar próxima a elas sem
sem elas estarem no meu consultório, porque muitas não têm condição de pagar uma consulta e ter um acompanhamento de perto. Então, essa é uma maneira que eu tenho de deixar um pouquinho pro mundo isso. Mas não foi assim que ele veio, né? O VMBB, eu comecei a trabalhar com ele era um grupo, na verdade, de fertilidade. Eu tive 69 turmas, se eu não estou enganado, quase 70 turmas. Então, desde 2018, era um desafio onde eu vendia, as mulheres ficavam 30 dias lá dentro comigo. E aí, lá dentro, eu passava todas essas informações. Todo dia tinha uma informação, tinha alguma coisa, porque era a minha maneira de, em 30 dias, situar elas. E claro que para muitas mulheres era muita informação em 30 dias, porque elas não estavam prontas para aquilo. Em contrapartida, tinham outras que absorviam tudo que podiam. E aí, eu fui vendendo e ao longo dos anos foi me trazendo essa questão, sabe? Embora ele fazia boa parte da minha renda financeira, ainda assim, eu achava que eu queria atingir mais mulheres em um curto período. Então, eu transferi, parei de vender esse produto digital e transformei ele nessa comunidade do Telegram, onde qualquer mulher entra no meu Instagram, clica no link da bio e é direcionada lá dentro e ela vai ter acesso a essas informações. Por que eu escolhi o Telegram e não o WhatsApp? Todo mundo pergunta isso. Ai, me muda pro WhatsApp. Porque o WhatsApp eu não consigo esconder o número de quem tá lá dentro. O Telegram não sabe e na fertilidade a gente sabe que existe um anonimato ali que é muito importante. Então, lá dentro as pessoas não tem como mandar mensagem uma pra outra. O grupo é fechado, somente eu falo lá dentro e vou postando isso. E é óbvio que elas veem uma coisa, elas vão lá e... Fabi, você falou desse produto, você acha que esse aqui é legal? Eu vi isso daqui, você acha que isso daqui? Então, quando eu consigo direcionar a resposta, elas vão ter. É muito legal, tá? Eu participo. Vale Anonimamente. Anonimamente. Tem uma espiã lá no grupo. Não, eu achei o máximo. Eu falei, Fabi, eu amo seu Telegram. Eu não sei se a Fabi se você sabe, mas Cindy e Camila, elas têm pós-graduação em nutrologia dessa parte de mulher. Da Camila, eu Cindy acabou agora. agora. É super da legal. Bran, então elas... Não que eu não goste, né? Mas elas têm um pouco mais profundidade nesses porque assuntos. já tem mais noção do que está sendo falado e da importância até. Porque mesmo tendo após, não é só sobre prescrever. É sobre você conseguir incutir aquilo dentro da vida do paciente. E isso eu tenho uma amiga aqui, gineco, e a gente sempre conversa muito sobre isso. Não é só sobre a prescrição chegar. É sobre você conseguir colocar aquilo em prática, você vigiar o paciente, você conseguir transitar naquilo que ele está comendo. Então, quanto mais os profissionais souberem do que nós, nutricionistas, estamos fazendo, menos eles vão questionar de uma maneira negativa. Porque, a Fabi tá fazendo isso aqui, ó. Olha essa forma aqui, ó, com bitartarato, NAC, colinol, ela tá indo lá pro fígado. Então, assim, é legal ter essa noção. E eu acho que isso é muito importante. Os profissionais precisam ter isso, porque vai acolhendo o paciente, né? Vai literalmente fazendo uma rede, porque existia um tempo onde o paciente era só do médico, e hoje não. Hoje a gente entende que o paciente ele tá no centro do atendimento. Então, muitas vezes a gente vai precisar mandar pro fisioterapeuta, porque essa endometriose tá muito sofrida, vai precisar de ter um outro profissional, vai ter que ter um endócrino, porque eu tenho um ovário policístico muito desequilibrado, eu tenho que ter um nutricionista, eu tenho que ter um acupunturista. Então, isso vai crescendo. E, assim, no final das contas, é o nosso paciente que teve um resultado, né? E nada paga, assim, uma história complicada finalizar. Eu acho que essa é a sensação do dever cumprido, né? Eu acho que essa sua fala me remete a uma paciente nossa, que dividimos, em que ela havia feito um outro tratamento com outro médico anteriormente, e aí ela te conheceu e você propôs uma série de melhorias, né? Num período aí de 90 dias. Eu aguentei minha ansiedade ali da reserva ovariana, mas de fato o tratamento essa foi dela nossa primeira paciente junto. Foi, eu nunca vou esquecer. De fato, o tratamento anterior deixou a desejar em número de óvulos e óvulos maduros. Falei, bom, vou dar um voto de confiança à Fabi. E assim, foi um tratamento muito superior. A gente teve muito superior, assim. Pra mim, um óvulo a mais na coleta já é ganho. E a gente teve 3 óvulos a mais. E o melhor, ela engravidou de primeira. De primeira. Quando ela e ela fala, o que a Fabi fala, eu faço. O que você fala, eu faço. Tamo junto, vou mergulhar. Eles moram super longe da clínica, tipo 6 horas de carro. Não, e ela é uma gracinha, assim, porque quando ela veio da outra clínica, ela foi falando, eu ia caindo queixo, assim, mas tipo, você entrou, tipo, com progesterona e não dosou a progesterona, usou estradiol e não... Assim, mas era um nível de... uma falta de monitoramento, assim, muito grande. Então, foi muito difícil quando você vai vendo, assim, financeiramente, o casal gastou muito dinheiro pra poder chegar ali. E não é só sobre dinheiro, é sobre o emocional. Você via, assim, que a primeira consulta dos dois comigo, eles não tinham... Expressão. não tinha expressão, assim, sabe? Frio, tipo... Ai, tô apático, aqui, sabe? Mas vai dar errado. E aí, eu lembro que eles falaram bem assim, mas eu
não entendi por que deu errado, né? Aí a gente, na nossa ética, né, engole seco e fala, então, mas agora, vamos pra história de agora, mas no fundo a gente Sim. entende que tem coisas ali das entrelinhas que não foram cumpridas. E não que às vezes fosse mudar de fato o desfecho, que a gente não consegue dizer, né, gente, o que vai dar certo e o que não vai. Mas quando a gente tem mais dado, a gente tem mais segurança, né? Sim, às vezes também o casal não tinha maturidade, né? Às vezes o profissional que estava com eles antes orientou, falou, olha, por exemplo, lá na clínica a gente tem até um manual básico, até legal você comentar, a gente sugere que casais que chegam sem orientação nenhuma, Nutricional. comecem por uma dieta do Mediterrâneo. Porque geralmente é uma dieta fácil, compatível com produtos brasileiros, sazonais, e já começa a ser mais anti-inflamatório, já começa a mudar. Então, assim, às vezes, até não sei o caso, mas às vezes o profissional anterior até começou a dar o norte. Mas às vezes o casal não estava pronto, não estava receptivo e precisou passar por esse momento para entender. Preciso mudar. Não é tão fácil Eu tenho assim. uma série de pacientes que elas estão tão ansiosas para transferir, eu falo, olha, IMC elevado é uma das causas de falha de implantação. O seu corpo fala, não, doutor, mas eu quero, não aguento mais, eu tô nessa jornada há 10 anos, 8 anos. Eu falei, então tá, eu tô te indicando a profissional, tal. Não quer ir. Aí o que acontece? A maioria não consegue engravidar. Primeiro dessas que estão inflamadas, com sobrepeso, né? Aí na segunda vez, não, doutor, agora eu resolvi mudar de vida, eu vou fazer tudo, eu vou passar com quem você acha que tem que passar. Então, por que não fazer isso antes da primeira tentativa de implantação? Porque desperdiçar um embrião, Sim, que sabe? vale ouro. Exatamente, às vezes, daquela mulher, nesse processo ali, sei lá, ela tá com 33 quando começou, mas às vezes, nesse processo de vou descobrindo, vou investir, vai dar 36. E aquele embrião já era de 33, então a gente perdeu todo aquele momento. Para 3 anos para essa mulher, é muita coisa. É muita coisa. Então, prepará-las para essa implantação é tudo. Por conta desses riscos ao longo da gestação que a gente quer minimizar. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos falando de hormônios que muitas vezes não vai dar para transferir em um ciclo natural. Da expectativa, da ansiedade que ela gera, sabe? Então, quanto mais ela puder estar preenchido do eu tô segura, ela mesma vai diferente. E a gente sabe que o quanto ela vai de confiança também vai afetar esse resultado. Porque às vezes ela já vai com tanto medo, tão nervosa, tão estressada, não dorme, tá travada. E isso também vai impactar no meu resultado depois. Quando ela vai mais confiante, do tipo, me blindei, eu fiz tudo que eu tinha pra poder fazer, é diferente. Assim, a gente vê que na prática tem muita diferença. É verdade. Fabi, para além, assim, né, da parte, e aí a gente, para além da parte nutricional, da parte médica, técnica, enfim, a gente vê que é importante a gente nutrir, mas como é que você vê o lado emocional e espiritual desse casal, e como é que a infertilidade às vezes vem como um chamado para uma busca, para uma mudança também nessas áreas, né? Eu acho que isso entra muito na experiência que nós estamos tendo. Porque se a gente é muito cética, naturalmente, a gente nunca vai trazer isso para os nossos atendimentos. Mas eu acho tão difícil a gente trabalhar com a fertilidade. Sem não ter esse lado. Porque a fé é o que sustenta esse casal, sabe? A não desistir do meio do processo, a não ficar trocando de profissional o tempo inteiro e qualquer coisa desanimada ali, né? E eu acho que isso vem muito disso. Eu era uma pessoa muito mais prática, assim, né? Eu não consigo fazer um curso e trabalhar com aquilo. Eu tenho 6 pós-graduações. Então, eu fiz pós-graduação em medicina chinesa, fiz pós-graduação em homeopatia, fiz pós-graduação em fitoterapia brasileira, em comportamento alimentar, um monte de pós-graduação. Porque eu não consigo ver uma coisa e falar assim, eu vou colocar esses homeopáticos aqui que o povo tá usando e diz que dá certo. Não, eu preciso entender por que dá certo. E eu não consigo ir, por exemplo, num congresso e botou um artigo lá e falou que aquilo deu certo e já botar em prática. Eu vou chegar em casa, vou baixar o artigo, vou ler o artigo, vou ver se aquilo lá realmente, de fato, porque não dá pra rolar uma PUD, vou fazer o que o outro falou pra mim que dá certo. Eu tenho que ter muito prática. Então, eu tinha muito essa coisa do deixa eu ver, sabe assim, isso acaba trazendo muita rigidez, muitas vezes, pro atendimento, porque você deixa de escutar o que o paciente tá falando. O corpo tem muita linguagem. E quando a gente tá muito nessa parte técnica, a gente acaba escutando, deixando de ouvir o que o corpo tá falando. A paciente tá mostrando o que ela quer. Mas, às vezes, a gente fica, não, tem que ser assim, tem que ser assim. E eu perdi muitos pacientes dentro da minha carreira por isso. Porque eu pensava, se não for pra você fazer direito, eu não volto aqui. Sem pensar que, na verdade, é sobre o tempo do paciente. Aquele paciente, se eu tivesse acolhido ele melhor, talvez ele teria ficado comigo. Quando eu perdi a Mai em 2022, foi a perda da Mai foi nos episódios mais tristes, claro, que eu já passei. Não só pelo fato de ser a menina que eu tanto queria,
mas porque foram muitas coisas envolvidas. Eu já tinha 3 filhos que estavam esperando a irmã, a gente estava construindo, ela já tinha as coisas do quarto dela, já estavam, como estava no meio da obra, a gente estava comprando os acabamentos, o banheiro dela já era um banheiro diferente dos meninos, e isso tudo se concretizou, porque era uma coisa material. Mas eu não consigo passar pela história da Maia com uma história de tristeza, porque eu realmente tenho fé no meu coração que eu vivi aquilo que eu precisava viver. E aquela menina que eu tanto queria, na verdade, não era só o fato de ter uma filha menina, era ligar a minha menina, era cuidar da minha menina interior, sabe? E quando eu comecei a olhar pra dentro de mim, abriu um mundo, porque eu passei a conseguir entender as entrelinhas dos pacientes também. E foi onde eu consegui me conectar mais com Deus, porque eu achava que Deus estava só dentro de uma religião, então se eu não tivesse uma religião dentro de um lugar físico, não tinha Deus. Então eu consegui trazer mais a minha espiritualidade, praticar isso dentro da minha casa. Eu mudei o meu jeito com os meus filhos, então... a Maia não veio à toa, eu virei uma mãe infinitamente, não que eu fosse uma mãe ruim, mas eu era uma mãe prática. Enquanto meu marido curtia as entrelinhas, eu tava aqui planejando, não, olha, nós vamos passar férias aonde, então esse mês nós vamos fazer isso daqui pra poder dar conta daquilo lá. Então eu era mãe que executava muito mais um papel de pai, assim, sabe? Um yang, um masculino muito forte. E a Maia conseguiu vir cá, ó, e me fala, não, é o feminino que tem que vir. E eu consegui trazer. Claro que eu não consigo tirar, gente, eu sou uma leonina de data longe, falo muito, né? Então, leonina com touro de ascendente, então não tem como dar outra coisa. Então, acaba que eu tenho muito essa coisa da execução, que acaba trazendo meu masculino, mas eu consegui enxergar o maternar de uma maneira diferente, nos pequenos cuidados, de colocar uma mesa, de comprar uma flor, de escutar, de acolher, de cozinhar, no meu colo, de cozinhar. O recadinho na lancheira todo dia, né? Recadinho da lancheira das crianças. Então, eu comecei a olhar esses pequenos detalhes. Então, quando a paciente chega pra mim hoje e ela não tá disposta a fazer, eu tenho que entender por que ela não tá disposta. Às vezes é um medo que tá ali, sabe? Ela criou uma armadura tão forte pra ela se proteger, pra se der errado, só que aquilo não tá protegendo. Virou uma prisão lá dentro. Então, cabe a mim pegar na mão dela e falar, tá seguro, vamos tirar isso juntas, eu tô aqui com você. Então, não tem um negativo que eu recebo e que eu não sofro com ele. Assim como não tem um positivo que eu recebo que eu não vibre com ele. Então, é muito bom estar nesse lugar de cuidado, onde eu exerço o meu feminino, eu consigo ser a Fabi, mas eu também consigo ser a nutricionista que ela precisa, para trazer toda a parte do intelecto. Mas o intelecto sozinho não vai trazer o resultado que ela Fica precisa. vazio. Porque vai ficar só no papel. Eu não consigo fazer ela praticar isso. Então, essa escutativa, entender o que eu tô perguntando e o que ela tá respondendo, pra saber se o que ela respondeu é o que ela queria responder. Isso é muito crucial. A gente sabe, né, da nossa prática, que muitas vezes os pacientes chegam pra nós e eles ainda não estão prontos pra maternar. Eles ainda precisam de amadurecer alguns pontos. Então, tenho que ter mais cuidado com essa jornada deles, porque talvez eu possa fazer que essa jornada termine antes mesmo deles tentarem, porque eles já não estavam muito afim, eles não estão entendendo o que de verdade eles querem com aquela situação, e a gente se põe em situações que às vezes é complicada. Então, a gente tá em um lugar onde é de cuidado, né? Então, acho que isso é o primordial. Bacana. E tem uma frase que a doutora Camila sempre usa, né? Que a reprodução assistida como um todo, a medicina, ela consegue chegar até um certo ponto. Mas que depois chega um ponto que as mãos não chegam, né? E eu acho que essa questão da fé, da espiritualidade, da esperança, são elas que mantêm os casais nessa jornada, né? Então, assim, faz muita diferença. Eu acho que trabalhar com isso todos os dias renova a nossa fé também a cada dia, de saber que estamos todos fazendo o melhor que podemos dentro desse cenário, né? Então, assim, te ter aqui hoje traz muita felicidade. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, porque precisamos dar as mãos para irmos mais longe, com certeza. Com certeza. Acho né? que juntas a gente vai unindo as forças, né? Vai unindo os olhares. E com certeza quem ganha, né, são as pacientes, e a gente consegue ajustar para entender realmente o que aquele casal, qual o cuidado individualizado que aquele casal tá precisando, e não entrar e buscar um equilíbrio nas coisas também, não entrar num radicalismo que às vezes gera um estresse que e às vezes não ajuda, às vezes não, acho que todo radicalismo às vezes não vai gerar um estresse que vai piorar a situação ao invés de, né, e para contribuir. Aí elas voltam falando, doutora, eu não tô tomando mais nada, parei de fazer dieta, cansei, joguei tudo fora, né? E o quanto a gente cuidar
cuidar e alertá-los sobre essa parte, né, espiritual, da parte, às vezes até você vê as relações familiares precisando ser trabalhadas e quanto isso vai ser importante no processo para chegar lá no resultado, né? Então é um todo. Né? Não é só a alimentação, não é só o estilo de vida, nem só a parte técnica lá do laboratório, né? Como a gente precisa trabalhar o todo e o quanto a gente une tudo isso, como o caminhar fica mais fácil, mais É porque a leve. gente vira a rede de apoio desse paciente, né? Como ele muitas vezes não está dividindo isso para o mundo, ele divide com a gente. Então, Sim. se a gente souber amparar, acolher, indicar, cuidar dele ali, ele tem mais positividade para poder enfrentar essa jornada que muitas vezes vai ser curta, mas muitas vezes também vai ser muito longa. E não cabe a nós dizer para ele quando vai ser curta ou vai ser longa. Cabe a nós estar ao lado dele de acordo com o que for vindo e dar para ele as melhores opções, né? É isso aí. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje, foi maravilhoso. Podemos Muito voltar obrigada, 1000 vezes, Fabi. porque agora passa Obrigada. muito rápido. Passa muito rápido, Tô né? sempre disponível para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Muito. Esse foi mais um episódio do Fert Talk. Muito obrigado pela presença. Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, que vem muitos episódios especiais por aqui.